E eu me lembro que num desses retiros eu fui fazer a minha confissão presencial com o sacerdote. E eu perguntei para ele, assim, o senhor é meu amigo? E eu conhecia muito ele, me conhecia muito, porque como eu já falei, eu era muito conhecido dentro do círculo católico, certo? Lá no Iririú mesmo, no bairro onde eu morava, eu era muito conhecido, muito, muito. Pelos retiros que eu fazia e tudo mais. Então eu, nessa cidade que eu estava, que não era Joinville, nessa casa de seminaristas, era mais ou menos 1h da manhã, ele estava atendendo as pessoas, né? Aí chegou a minha vez, eu fui lá conversar com ele. E eu cheguei, conversei para ele, disse assim, eu falei o nome dele, né? Eu disse, você é meu amigo? Ele disse, João, claro que eu sou teu amigo. Se eu te fazer uma pergunta, tu não vai me negar? Eu disse, claro que não, pode perguntar. Me responda para mim, por favor, por que eu estava lendo a Bíblia, né? Estava lendo a Bíblia e tal, né? Por que que existe esse sincronismo entre a Igreja Católica e a Umbanda? Aí ele regalou o olho. Como isso? Eu falei, claro, porque eu sei que na Umbanda tem os mesmos instrumentos que é usado como meio de adoração no catolicismo romano, também tem lá na Umbanda. Eu falei para ele. E eu sei, pela Bíblia Sagrada, que lá eles mexem com o ocultismo. As coisas que existem lá não são coisas, por mais que chamam de divino, de espiritual, de entidade do além, né? Mas a gente sabe que aquilo ali são espíritos sim, mas não são de Deus. São espíritos que se revoltaram contra Deus, né? A Bíblia chama de anjos, né? Sim. E foram atrás da mensagem de Satanás, né? E acreditaram. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que 1/3 dos anjos, né? Sim. Foram expulsos da presença de Deus. Esses seres estão aí pela terra, né, aprontando, entendeu? E eu falei para eles. Então eu quero saber por que nós usamos instrumentos de adoração, meios de adoração, que existe lá na Umbanda, né? Bota a foto para nós, Gabriel, ali, faz um favor. Eu tirei umas fotos ali, eu separei umas fotos ali, para poder realmente reforçar o que eu estou dizendo aqui, para não pensar que a gente está, né, falando coisa que não existe, né? De novo, eu quero dizer bem claro, pastor James, nada de querer magoar, ofender a fé de quem quer que seja. Não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção, não é essa aí, tá? Não é essa. Essa é quando eu era criancinha, não é isso aí também, tá? Muda lá. Não é isso aí também. Esse aí depois, nós vamos usar isso aí depois, vamos ver. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Ué, não tá aí? Não está ali? Não foi? Bom, mas tudo bem. Eu tirei umas fotos ali para mandar para cá, mas acabou que não veio, tá? Mas o que eu falei para ele, eu falei o seguinte, o pastor James, eu falei assim para ele. Por que nós usamos instrumentos de adoração, né? Tá. Pena que não veio as fotos. Vê se não tá no próprio WhatsApp do WhatsApp Web. Se ele enviou aí na conversa com o pastor, ele já procura, ele já acha. De repente no meu e-mail lá, de repente não pode ser que esteja no meu e-mail. Tá. Bom, mas aí eu perguntei para ele, fiz a pergunta para ele. Aí eu disse assim para ele, olha, o padre fulano, eu disse para ele, eu tive no centro espírita, eu tive na Umbanda, né? E eu quero saber do senhor o seguinte, a nossa igreja tem o São Sebastião. Tá. Lá na Umbanda também tem São Sebastião. Tá, entendi. Tem, lá tem, com outro nome, mas tem. Tem. Por isso que eu queria mostrar a foto aqui, certo? Por isso que eu queria mostrar a foto aqui, né? E aí eu falei para ele, eu disse para ele, a Aparecida, por exemplo, que é a padroeira do Brasil, por que na Umbanda Aparecida também está lá? Né? O Rosário, por que tem Rosário na Umbanda? Né? Por que tem São Jorge aqui, né? Nós temos aí como sendo um santo guerreiro, e lá na Umbanda também tem São Jorge, né? Eu perguntei para ele. E, enfim, perguntei essas perguntas para ele. Eu fui bem claro. Eu falei, o senhor falou que não ia me mentir, não ia falar a verdade. Eu falei para ele. Então, você seja sincero para mim. Aí ele olhou para mim e disse assim, João, tu não vai ficar na igreja católica. Tu vai para a igreja evangélica. Ele falou para mim assim. Ele falou. Não me respondeu nem porquê, nem... Ele só me falou isso aí. Eu falei, mas o padre, eu falei o nome dele, né? Eu disse, eu não quero sair da igreja católica. Eu não tenho pensamento de ser igreja. Só que eu quero saber por que nós usamos as ferramentas, um objeto de adoração, que nós usamos como sendo um meio para se aproximar de Deus,
de veneração, de adoração, seja como querem pensar que seja, né? Porque Sim. muitos dizem que as imagens não são para ser adoradas, são para ser veneradas. Aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, venerar e adorar, né? Aí ele me disse, tu não vai ficar na igreja católica, tu vai para a igreja evangélica. Eu disse, mas eu não quero ir para a igreja evangélica. Eu só quero que o senhor me explique por quê. Ele olhou para mim e disse assim, faz o seguinte, João, você usa essas imagens como uma escada, um meio para você se aproximar de Deus. Aí eu já estava lendo a Bíblia, né? Eu disse para ele, mas o padre fulano, eu li na Bíblia, está escrito na Bíblia, eu só não posso dizer para o senhor nem que estava agora, que eu não sabia, né, dizer para ele, mas que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Certo. Não existe outro meio para se aproximar de Deus, é só através de Jesus. Não tem outro meio, inclusive em termos de advogar causas, não tem outro advogado, é só Jesus. Ele é o único advogado que pode advogar causas. Ele é o único meio de intercessão, ele é o único meio de mediação entre Deus e o homem, é Jesus. Por que eu vou usar uma estátua que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não anda? Nem som algum sai da sua garganta, conforme está na Bíblia, eu falei para ele. E eu vou deixar Jesus que está vivo, que ressuscitou? Aí ele olhou para mim e disse, João, nossa conversa termina por aqui. Ele falou, nossa conversa termina por aqui. Você já tem a tua decisão tomada, ele falou.